Esta é a cidade santa de Jerusalém, na época em que Nosso Senhor completava 33 anos. Era Páscoa. A Páscoa da antiga Judeia, a tradicional oferenda de um sacrifício para Deus, sempre a mais sagrada das comemorações. Mas nessa noite, enquanto Jerusalém se preparava para comer o sacrificado cordeiro, de acordo com os antigos rituais, um novo sacrifício, uma nova vítima estava sendo preparada também. O Filho de Deus. Não há mais dúvida se este blasfemador deve ser condenado ou não. Todos nós concordamos que ele deve morrer. Mas não durante os dias de festas. Por quê? Agora seria muito fácil pegá-lo. Se pegarmos, 3 vezes ele conseguiu escapar de nossas mãos. Nós temos que arriscar. Arão tem razão. A cidade está agora infestada de seguidores de Jesus. Há 3 dias tentaram fazer dele um rei. Mas recusou. Não me importa. Se é para não causar tumulto no meio do povo, ele não deve ser preso agora. O que foi, Malco? Judas quer falar com o sacerdote. Aquele que é discípulo de Galileu? Os cariotas? Ele já esteve aqui antes. Pode entrar, Malco. Posso entregá-lo em suas mãos. Procuram o Cristo. Eu conduzirei até vocês. Em troca do quê? Dinheiro? Não o queremos antes que as festas tenham passado. Eu o trarei. Antes disso, não receberá nada. Eu conheço todos os seus passos. Amanhã, ele estará aqui, em Jerusalém, para a Páscoa. O preço. 30 moedas de prata. Com ansiedade eu desejava celebrar a Páscoa convosco antes de sofrer. Mas uma passagem das Escrituras ainda está para ser cumprida. Alguém que partilhou do meu pão levantou-se para me trair. Em verdade eu vos digo, um de vós me trairá. Serei eu, senhor? Serei eu? Senhor. Serei eu? Sou eu, senhor. Serei eu, senhor.
Serei eu, Senhor. Tu o disseste. Aquilo que hás de fazer, faze depressa. Discípulos, é só por pouco tempo que estarei entre vós. Ireis me procurar, mas para onde vou, não podeis ir. Senhor, aonde tu irás? Aonde eu vou, vós não podeis me seguir agora. Mas ireis um certo dia. Por que não posso eu segui-lo agora mesmo? Todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, pois de mim já está escrito: eu ferirei o pastor, e as ovelhas do seu rebanho serão dispersadas. Senhor, eu darei a minha vida em teu louvor. Tu darias a tua vida por mim, Pedro. Pois ouve. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Estou dizendo, se vocês querem prendê-lo, deve ser agora. Ele sabe da minha traição. Seu nécio! Mas não foi culpa minha. Eu não disse palavra, não dei sinal. Não há outro jeito, Caifás. Ele tem que ser preso. Sei que ele irá logo depois das festas para Getsemane. É seu costume ir até o horto para rezar. Saindo de onde? Não sei dizer. Mas poderão prendê-lo esta noite no horto. Depois de hoje, não prometo nada. Malco! Reúna seus homens. Sim, senhor. Não deixeis que vos perturbem os corações. Se acreditais em Deus, acreditai também em mim. Eu não vos deixarei órfãos. Eu virei ter convosco. Ainda um pouco mais de tempo e o mundo não mais me verá. Eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas vós agora não as podeis compreender. Mas quando ele, o Espírito Santo, surgir, ele vos ensinará toda a verdade. Estais tristes nesta hora, mas eu os verei de novo, e vossos corações se encherão de júbilo. E essa alegria ninguém vos-la roubará. Eis que o momento se aproxima. A hora já soou. A hora em que vos dispersareis, cada um seguindo o seu destino, e me abandonareis sozinho. Mas eu não estou só, porque o Pai Eterno está comigo. Estas coisas eu vos revelei, para que em mim tenhais paz. No mundo vós só encontrareis atribulações. Mas tende coragem, porque eu venci o mundo. Pai, glorifica teu Filho, para que teu Filho glorificar-te possa. Eu consumei a obra que tu me confiaste. Eu faço esta oração por aqueles que tu me deste, porque eles são teus.
Eu quero que eles contemplem a minha glória. A glória que me concedeste porque tu me amas. Mas, Pai, que o amor com que me tens amado esteja neles e eu também neles esteja. Pai, é chegada a hora. Continuemos, então. Minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Meu Pai, se é possível, que este cálice se afaste de mim. Não seja, porém, como eu quero, mas como tu queres. Já tem todas as instruções. Você encontrará o Cristo onde Judas nos disse, em Getsemane. Prenda-o e traga-o à minha presença. Pedro, nem uma hora pudeste velar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, é forte, mas a carne é fraca.
Meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu dele beba, faça-se a tua vontade. Esse homem que nós temos que prender, o Cristo, como conhecê-lo entre tantos outros? Aquele que o beijar, esse é. Prende-o logo. Dormi e repousai bastante agora. É chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue às mãos dos pecadores. Vamos seguir nosso caminho. Levantai-vos, pois aquele que há de me trair já se aproxima. Salve, mestre. Judas, traís o Filho do Homem com um beijo. A quem procurais? Jesus de Nazaré. Eu sou Jesus de Nazaré. A quem procurais? Jesus de Nazaré. Já vos disse que sou eu, Jesus. E se sou o homem a quem vós procurais, deixai a estes em liberdade. Pedro! Põe a tua espada dentro da bainha. Ou pensas que eu não posso orar a meu pai e que ele não me concederia mais de 12 legiões de anjos? Não beberia eu do cálice que meu pai me destinou? Vós saístes para me prender com espadas e varapaus como se eu fosse um salteador. No entanto, eu ensinava no templo todos os dias e não me quisestes prender. Mas é chegada a vossa hora. O poder das trevas está às soltas.
Galileu foi preso. Estou trazendo-o para cá. Veja. Conseguimos prender o Cristo. Traga-no para dentro. Vamos, fale, homem. Então não tem nada a dizer. Ousa negar que esteve seduzindo o povo com suas mentiras e blasfêmias? E que esteve ensinando seus seguidores a fazerem o mesmo? Negue isso tudo. Sempre falei abertamente para o mundo. Preguei o tempo todo na sinagoga e no templo. E não pronunciei uma palavra em segredo. Você disseminou blasfêmias? Por que me perguntais? Perguntai àqueles que ouviram as minhas palavras e toda a minha pregação. Eles sabem tudo o que lhes tenho dito. É assim que se atreve a responder ao sumo sacerdote? Se houve algum mal naquilo que eu disse, dizei-me qual foi esse mal. Se não houve, por que me bateis então? Convoque o Supremo Conselho. Vamos interrogar o homem. Quem é esse homem que vocês prenderam? O nome dele é Jesus de Nazaré. O que foi que ele fez? Eu não sei. Dizem que ele blasfemou. Seja lá o que for, para ser preso deve ter ofendido gravemente o sumo sacerdote. Esse homem chama-se Simão Pedro. Estava junto com o tal Jesus. Mulher, eu não o conheço. Ele é um deles. Você é um deles. Não, não sou, não. Deve estar enganada. A próxima testemunha. Quando eu me encontrava rezando na casa de Deus, ouvia-se Jesus dizer: eu destruirei este templo e no prazo de 3 dias construirei outro. Não podemos admitir fazer um tempo em 3 dias. 3 dias. Eu não acredito. É impossível fazer uma coisa dessa. É um louco. Não tem nenhuma resposta. Qual é a acusação que todos esses homens lhe fazem? Eu lhe ordeno em nome do Deus vivo a nos dizer se é ou não o Cristo. Se eu vos dissesse, nunca me acreditaríeis. E se eu vos fizesse perguntas, também não as responderíeis, nem me soltaríeis. Apenas vos direi que se aproxima o tempo em que vereis o Filho do Homem novamente, quando ele estiver sentado à mão direita de Deus. Quer dizer, então, que é o Filho de Deus bendito? Sim, eu sou. Ele blasfemou! Que necessidade temos mais de testemunhas? Vocês mesmos ouviram a blasfêmia que ele pronunciou da sua própria boca. Sim. Qual é a sua opinião?
Deve pagar com a morte! Esse homem é um louco, deve ser condenado. Removam-no! Levem-no para Pilatos! Sim, isso mesmo! Por acaso não o vi no horto? Não. Não me viu. Você é um deles. Até a maneira de falar o trai. Você é um galileu. Um seguidor de Cristo. Eu não conheço esse homem. Você é o rei dos judeus? Estais dizendo isso de vossa própria opinião? Ou foram os outros que vos disseram isso de mim? Foi seu próprio povo e os seus principais sacerdotes que vieram entregá-lo a mim. Qual foi o crime que cometeu? O meu reino não é deste mundo. Se o fosse, os meus servos estariam agora lutando para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Porém, o meu reino não tem aqui a sua origem. Você é rei, então? Foram vossos próprios lábios que me chamaram de rei. Para isso foi que nasci. E para isso foi que vim ao mundo. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que pertencem à verdade ouvem a minha voz. O que é a verdade? Tragam um homem. Por que trouxeram este homem para mim? Não consigo descobrir nenhuma falta nele. Ele espalha a rebeldia entre todo o povo. Ele atravessou o território da Judéia pregando, a começar na Galiléia e terminando aqui. Ele é então um galileu? Sim, ele é Galiléia! Esse homem está sob a jurisdição de Herodes. Apresentem-me então esse caso. Ele disse blasfêmias contra o Deus vivo. Isso mesmo, é verdade. Esse Cristo ameaçou destruir nosso templo sagrado. Ele disse. Basta! Basta! Eu vou julgar este fazedor de milagres. É assim que você é conhecido.
homem que anda sobre as águas. Silêncio! Vocês estão rindo de coisas que não entendem. São idiotas. Ouvi dizer também que você andou curando doentes. Eu acredito firmemente em poderes mágicos. Não precisam me convencer. Curou doentes, limpou leprosos. Ouvi dizer que fez tudo isso. Curar doentes. A modéstia impede-lhe de falar. Um curandeiro modesto. Uma raridade. Esse homem não é um idiota! Tolos. Eles não têm fé. Nem em sinais, nem em prodígios. O tal Lázaro. Esse foi o grande milagre. O homem que morreu estava estendido na tumba e que vive agora, porque você o libertou da morte. Ouvi também dizer do seu grande milagre de Canaã, onde você fez a água virar vinho. Esse é o tipo do milagre que esta corte apreciaria. Transforme esta água em algo bom de se beber. Água? Água! Não tem poderes, Galileu. Ou costuma apresentar diante de sujos camponeses aquilo que se recusa a apresentar diante de seu rei? Esquece-se de que ele disse que também é um rei. Ah, então assim seja. Um rei diz ele ser. E rei nós o faremos. Um manto. Um esplêndido manto para o monarca. Para que todos possam vê-lo. Sua Majestade. Curve-se para o povo! Curve-se para a realeza entre nós! Curve-se! Curve-se! A sua coroa deverá vir de Roma. Levem-no a Pilatos. Por que me trazem de volta este homem? Por acaso não o julgou Herodes? Pelas leis de Roma, Herodes não pode crucificar. Portanto, deve julgar este homem. O que houve com a anistia? Libertem Barabás! Libertem Barabás! Vocês me apresentaram este homem e o acusam de incitar o povo contra a autoridade de Roma.
Examinei-o na presença de todos e não encontrei nenhum fundamento em qualquer das acusações que movem contra ele. Vocês o acusaram de pregar a sublevação do povo, proibindo-lhe o pagamento dos impostos devidos a César. Contudo, vocês mesmo testemunharam que ouviram uma vez dizer: entregai a César o que é de César, e os impostos são de César. Vocês o acusaram de, com suas pregações, estar espalhando a revolta entre o povo. Mas ele falou abertamente e diante de muitos. Pensam por acaso que os olhos de Pilatos são tão cegos e os seus ouvidos tão surdos que um perigoso revolucionário poderia chamar a atenção de todos e escapar à minha? A lealdade a Roma de vocês é comovente. Não vejo culpa alguma neste homem. De Herodes também não. A blasfêmia merece a morte. Ele diz que é o filho de Deus. O filho de que Deus? Não um Deus romano. Atenção a isto, Pilatos. Você também tem que prestar contas a Roma. E César não é nada insensível à vontade da Judéia. Contrarino, mas saiba que então teremos o direito de exigir um novo procurador. Esse prisioneiro Barrabás, por quem eles gritam, quais são os seus crimes? Assassinato, roubo, uma vida inteira só fazendo isso. Por que esses idiotas pedem a sua libertação? Ele tem amigos na multidão. Aposto que esse Galileu tem mais. Mande buscar Barrabás e traga-o aqui. Barrabás, o procurador quer vê-lo. É um conhecido costume de vocês, costume que Roma olha com muita benevolência, o de receberem a libertação de um prisioneiro durante esta época de festividades. Portanto, eu lhes ofereço uma escolha. Barrabás, um desordeiro e assassino, ou Jesus, no qual não vejo culpa alguma. Quem querem que eu solte para vocês? O que devo fazer então com Jesus, que é chamado o Cristo?
Não vejo nenhuma razão para que ele seja morto. Eu o torturarei, portanto, e o deixarei ir. Levem Jesus aos carrascos e libertem Barrabás. Se não for possível afastar de mim este cálice, e eu tiver que tomá-lo, seja feita a vossa vontade. Para você é diferente. Pelo menos você ganha dobrado. Mas eu mereci. Combati em Cartago, lutei contra os helvécios. O que eu ganho, valia mais a pena pedir esmolas. Eu não me preocuparia com ganho dobrado se fosse você. Como foi a flagelação? Por que é que você não foi lá para ver? Deixamos a guarda pouco antes do senhor chegar. Não disse palavra. Não deu um grito o tempo todo. Há 20 anos deixo as minhas marcas em homens. Mas eu nunca flagelei um homem como esse até agora. Quantas vezes o senhor bateu nele? Se você quiser saber, vá contar as feridas. O senhor está ficando velho. Apenas usei isto num homem de verdade. Para onde levaram o homem? Não sei. Não sei nada. Chefe, aonde levaram o homem? Eu não sei. Nunca me interessa saber o que vai haver com eles depois do meu trabalho. E acontece o mesmo com esse rei carpinteiro. Já terminei com ele. Viva! Viva o nosso rei!
Eis o trono, majestade. Ponha um rei no seu trono. Ele não está mesmo parecendo um rei agora? Sim, já está parecendo. Falta algo. Um cetro. Vosso cetro, ó rei. Uma coroa. É o que lhe falta. Um rei precisa de uma coroa. Pelos deuses, eu juro que lhe darei uma. Esse rei deveria fazer um milagre. Milagre? É verdade, vinho para todos. Isso é vinho. Para Herodes, ele não faria nenhum. Mas para nós, seus súditos leais, ele não recusaria. E além disso, majestade, será que os reis não têm a obrigação de cuidar de seus súditos? Talvez, em vez de produzir um milagre, ele irá revelar alguma coisa oculta para nós. Dize-nos, ó grande rei, quem foi que vos bateu? Onde estão os milagres? Onde estão os milagres? Por que não fala? Vamos, fale! Os milagres! Então? Os sacerdotes e os anciãos estão tentando convencer o povo a clamar pela pena de morte. Pena de morte? Por crucifixão. Pilatos quer a morte desse prisioneiro? Se Pilatos quer a morte desse prisioneiro, por que é que você pensa que eu mandei flagelá-lo? Para salvar a sua vida, aplacando a ira do povo?
Mas não foi isso que aconteceu. E agora você está pensando, como é que a morte desse tal homem, desse Jesus, resolveria os nossos problemas? Encerrava-se o caso com Caifás e todo esse alvoroço criado no seio do povo. E encerraria o caso com a minha consciência também. Foi por isso que você mandou flagelá-lo? Ele ainda está sendo flagelado. Eu os observei. Agora flagelam a dignidade dele. É o joguete dos soldados. Ele sempre disse que era um rei, portanto estão tratando como um rei. A sua morte não resolverá nada. Isso permitirá que o povo liberte suas energias por canais não tão perigosos para Roma ou para você. Mas estão querendo crucificá-lo. Eles estão querendo punir um homem que não é culpado de nenhum crime. Prepara-se um sacrifício. Caifás, o sacerdote, aponta um carneiro. Diga a essa multidão, a essa fera faminta, que o carneiro não deve ser sacrificado. E ela achará logo uma outra vítima. Eu não vou manchar as minhas mãos com o seu sangue. Por que mandaram o Cristo para Pilatos? Para ser condenado. Ele disse blasfêmias. Condenado à morte. Foi essa a sentença do conselho. Eu pequei. Traí um inocente. E o que temos com isso? Esse problema é seu. Você só precisava ver o que está fazendo, Kiso. O povo delira. Kiso, eu vou ensinar a ele algumas coisinhas. Espere só. Será que vai doer? Se vai doer, se fez você gritar, ele gritará também. Kiso não conseguiu fazê-lo gritar. O chefe também não o conseguiu com o chicote. Aquele idiota. Se vocês querem ouvir a esse Jesus gritar, esperem até que eu coloque a mão nele. Onde está a coroa? Precisamos de um manto real. Abram alas para a coroa do rei. Abram alas. Vamos olhar.
Eu te coroo rei. Espancar um homem é uma coisa. Mas isto... E sem dizer nada. Por quê? Acabaria com tudo dizendo uma só palavra a Pilatos, a Herodes. Por que ele não disse? Talvez ele seja o que diz que é. E suas legiões estejam a caminho para salvá-lo. Aqui há mais do que parece haver. Isto não é apenas uma punição. Vocês, romanos, vivem falando em justiça. Onde está essa justiça? Essa não é justiça romana. Todos que estão aqui têm uma parte nisso. Todos, com exceção de você. Eu o torturei. O que é isso? Vocês já se divertiram muito. Agora é Pilatos que eu quero. Silêncio! Acalmem-se. Vou mandar trazê-lo para vocês. Ei-lo, o homem. Fale! Defenda seus direitos! A cruz! Mande crucificá-lo! Por que vocês não o crucificam? Não podem. Nem eu posso. Porque não acho culpa nele. Temos a nossa própria lei! E pela nossa lei, ele deve morrer por ter tido a pretensão de ser o Filho de Deus! Isso é verdade! A cruz, tome ele! Levem o prisioneiro para dentro. De onde foi que veio? E então?
Não tem mesmo nada para me dizer? Você não sabe ainda que eu tenho poder para soltá-lo? E poder para crucificá-lo? Não teríeis sobre mim poder algum, se de cima não vos fosse dado. Por isso, é mais culpado o homem que me entregou a vós. Levem-no à presença do tribunal. Eis aí o seu rei. Até ele seja crucificado! O quê? Devo crucificar o seu rei? Sim, crucifique-o! Não temos outro rei senão César! Crucifique Jesus! Crucifique Jesus! Crucifique-o! 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 Sim, temos ele! A cruz para ele! Eu lavo as minhas mãos sobre a vida desse inocente. Façam com ele o que quiserem. Crucifiquem-no.
Aquele que falou no templo. Carrega uma cruz. Eles vão crucificá-lo. Que loucura é esta? É um homem bom. Você não ouviu esta manhã, quando ele afirmou que era filho de Deus? Aquele homem romano, que crime cometeu? Por que você não pergunta aos sacerdotes, ancião? Este homem, eu pensei que fosse um profeta. Se ele é, então tenho pena desta cidade. Eu seria testemunha de que ele não é um criminoso. Ele está quase sem forças. Talvez não resista até o monte. Parem! Parem! Quem pode compreender este povo? No pretório pediam a sua morte. Aqui eles choram. Meu filho. Em marcha! Em marcha! Em marcha!
Cuide do prisioneiro. Force alguém a ajudá-lo a carregar a cruz. Você parece um boi de carga. Venha comigo. Não sou criminoso. Roma fez a cruz. Os romanos que a levem. Levante-a. Vamos, coragem. Falta pouco. Seus ombros. Não podemos parar para... Guarde seu fôlego para subir. Vamos. Romano. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos.
deu perdão, senhor. Em frente. Mamãe, veja. Chega! Estará morto. Que lhe importa? Ponham de pé. Romanos sujos. Nobres romanos.
Podem levantá-la. Meu pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Eles nos crucificam. Meu pai, perdoa-lhes. Meu pai, amaldiçoa-os. Legionários, calcem a cruz. O que vocês estão olhando, romanos? Vieram espiar a morte? Espere, romano! Salve-me deste sofrimento. Tente com este. Ele se dá ao nome de Cristo. Talvez ele lhe possa salvar. Talvez lhe dê a liberdade que quer. Se ele é o Cristo, o escolhido, o Filho de Deus, pois que desça dessa cruz e salve-se a si mesmo. Então, acreditaremos nele. Salve-se a si mesmo. Você que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salve-se a si mesmo. Faça esse milagre. Desça da sua cruz, ó grande rei. Salvou a tanta gente. Salve-se a si mesmo. Faça um dos seus grandes milagres, ó grande Cristo. Cristo, Salvador de quem? Você não é Cristo. Se você é Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Você não tem medo de Deus, embora condenado ao mesmo castigo. É justo o sofrimento
E nós o merecemos. Mas este homem não fez mal algum. Senhor, lembre-se de mim quando entrar na glória de seu reino. Eu vos prometo, ainda hoje estareis comigo no paraíso. À tarde deverá estar morto. Retire-no da cruz, junto com esses outros dois. Com autorização de quem? Essa é a lei. Não a minha lei. O corpo dos crucificados... Vá se queixar a Pilatos. Eu obedeço às ordens dele, não às suas. Legionário, a multidão está avançando muito. Para trás. Nós vamos falar com Pilatos. Você vai ver só. Você vai ver. Você vai ver. Vamos lá, outra aposta, Rebus. Faz pouco mais de 1 hora e já ganhou metade do meu dinheiro. O que acham de apostarmos as roupas do rei? Feito. Eles já morreram? Não. Já vi muitos aguentarem 3 dias amarrados com corda numa cruz e 2 dias pendurados por pregos. Isso não vai acontecer. Serão tirados da cruz mortos ao entardecer. Quebraremos as pernas, se necessário. São ordens de Pilatos. Este é aquele a quem chamam de Cristo. Se os corpos ficarem aqui depois do anoitecer, os sacerdotes dirão que o sábado foi profanado. Eu nunca vi tanta coragem como essa. Nem nos campos de batalha. Qual foi a falta que ele cometeu? Dizem que ele blasfemou contra o nosso Deus. Se a lei de Moisés diz que o corpo deste homem irá profanar o sábado, então a lei está errada. Farei com que as ordens de Pilatos sejam executadas. Não podem avançar. Fiquem onde estão. Há alguns exaltados em seu setor. Já os vi no meio da multidão durante o dia. Parentes, talvez.
O que é que vocês vieram fazer aqui? Esta é Maria, mãe de Jesus. Você quem é? Sou seu discípulo e amigo. Meu nome é João. Parem! Já chegaram muito perto. Mulher, eis vosso filho. Filho, eis vossa mãe. Onde está esse amigo do crucificado que deseja falar comigo? É aquele homem, senhor, atrás daquelas mulheres. Conheço esse homem. Ele é José de Arimateia, um membro do Sinédrio. Sobre que assunto vem falar comigo? Você conhece a lei que trata destes homens, centurião? Eu recebo ordens do procurador, não do Sinédrio. Agora, se você tiver... Eu não venho aqui como membro do Sinédrio, mas como amigo de Jesus a quem você crucificou. Os amigos dele teriam ajudado muito se tivessem vindo mais cedo. Eu combinei com sua mãe que lhe daria uma sepultura. E vim aqui para pedir o seu corpo. Sobre essas coisas, entenda-se com Pilatos. Pensei que seria melhor falar com você. Pelo que vejo, eles estão muito ansiosos em vê-lo numa vala comum. Antes mesmo que eu possa explicar o caso a Pilatos. Trate de ir. E tome as suas providências. E procure voltar antes de lhe quebrarmos as pernas. Você não irá quebrar-lhe as pernas, centurião. Muitas coisas foram escritas sobre este homem, até mesmo antes de ser concebido por sua mãe. E do Messias está escrito: nenhum de seus ossos será quebrado. Então acredita que ele é o Messias? Meu Deus! Meu Deus! Por que me desamparastes? Ele fala as palavras de Davi, o profeta. Eu sou um verme da terra e não um homem.
Eu sou um verme da terra, não um homem. A ignomínia dos homens e o rejeitado de todos os povos. Todos os que me veem riem-se até o escárnio. Eles levantaram suas vozes contra mim como leões, rugindo e uivando. O conselho dos malignos me assediou. Feriram minhas mãos e meus pés. Eles contaram todos os meus ossos. Olharam-me e fixaram os olhos sobre mim. Dividiram meus trajes entre eles e sobre minhas vestes tiraram sorte. Minha força se fez em pedaços e minha voz emudeceu na garganta. Tenho sede. Deixem que seu pai faça isso. Senhor! Tudo está consumado. Meu Pai, em vossas mãos entrego meu espírito. Ele estava no mundo e o mundo foi criado por ele. E o mundo não o reconheceu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas muitos o acolheram. E àqueles que acreditaram em seu nome, deu o poder de se tornarem filhos de Deus.